A paz do Senhor. Em sequência aos nossos devocionais, que alegria! Chegamos ao Salmo de número 26. Nele, Davi recorre a Deus num momento muito difícil, onde ele é caluniado, ele é criticado, mas ele confia não só em Deus, mas ele confia também em sua própria integridade. Há uma tendência dos homens de se auto-sabotarem. Nós, parece que, quando olhamos para dentro de nós, procuramos ver coisas e estas coisas muitas vezes não são boas aos nossos olhos, porque jamais conseguimos olhar como Deus olha. E jamais conseguimos nos perdoar como Deus nos perdoa. Davi é uma pessoa que está muito acima da média, porque Davi, ele, de algum modo, ele estava muito à frente do seu tempo, inclusive do ponto de vista das revelações de Deus. Davi realmente era um iluminado, que ele recebia de Deus axiomas espirituais, ou seja, ele parece que saltava do seu tempo, ultrapassando o conhecimento de doutrinas que hoje para nós só é concebida por causa da vinda de Jesus, da graça, do conceito que temos de graça de Deus a partir do Novo Testamento e pela ação do Espírito Santo. Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele realmente profundamente. E por conhecer a Deus, ele mostra-nos que também ele conhece a si próprio. É interessante que o Salmo 26, o contexto dele, possivelmente foi escrito como pano de fundo aquele conflito que existia entre Davi e o conflito que Saul estabelecia com ele. Saul era o rei que já havia sido rejeitado por Deus por causa da desobediência desse monarca, e Samuel foi o homem de Deus que tentou resgatar Saul sem sucesso, e Deus acaba repreendendo Samuel, que tentou resgatá-lo, e por fim Deus diz a Samuel: eu já falei para você não insistir neste homem, porque eu já tenho um homem segundo o meu coração. Pois bem, e o Salmo 26 acontece quando Saul já havia morrido, ele e o seu filho mais velho, Jonatas, e assumiu o trono da parte que não aceitava Davi como rei, Isbosete. E após a morte do rei Saul na guerra contra os filisteus, Isbosete foi consagrado rei de Israel. Não com aprovação divina, mas foi uma ação política do reino de Israel daquele tempo. Do mesmo modo, Davi foi consagrado por Deus como rei e reconhecido depois pela tribo de Judá. E dessa forma, Isbosete liderava uma parte de Israel e Davi liderava outra parte. Sabemos que Davi estava na direção de Deus e a descendência de Saul já havia sido reprovada. Mas nesse período, ambos lideravam seus respectivos territórios, e isso aconteceu ao longo de 2 anos. No entanto, 2 anos, depois de 2 anos, servos de Isbosete, chamado Baaná e Recabe, conspiraram contra Isbosete, filho de Saul, e mataram-no covardemente e apresentaram a cabeça dele em Judá para Davi. Eles perceberam
que Davi era um homem segundo o coração de Deus, tinha aprovação de Deus, o povo todo queria Davi como rei, eles então vão lá e matam o rei, o pseudo-rei Esbocete, filho de Saul, para dar a impressão que é agradar Davi. Davi não gostou nada disso, Davi chorou, Davi se entristeceu, inclusive aplicou uma pena de juízo contra estes dois conspiradores, Baaná e Recabe. E embora os dois assassinos tenham tido o mesmo fim que deram a Esbocete, possivelmente, segundo os estudiosos, o povo deve ter culpado Davi pelo assassinato de Saul, e o Salmo 26, Davi se defende desta possível acusação daqueles que queriam continuar sob a dinastia de Saul, que já havia sido reprovado pelo Senhor. É então que ele escreve o Salmo 26, e na sua oração ele diz: julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade e tenho confiado também no Senhor. Não vacilarei. Examine-me, Senhor, e prove, esquadrinha a minha mente e o meu coração, porque a tua benignidade está diante dos meus olhos e tenho andado na tua verdade. Davi manda Deus colocá-lo à prova. Por quê? Primeiro, ele conhecia Deus. Segundo, ele conhecia a si próprio. Terceiro, ele rejeitava as calúnias e acusações contra ele, que diziam que o filho de Saul havia sido assassinado por culpa dele. Davi continua no Salmo 26 orando: não tenho assentado como os homens vãos, nem converso como os homens dissimulados. Tenho aborrecido a congregação dos malfeitores, não me ajunto como os ímpios. Lavo as minhas mãos na inocência. E aí ele pede ainda no versículo 9: não colha, Senhor, a minha alma como a dos pecadores. Eu ando na minha sinceridade. Livra-me e tem piedade de mim. O meu pé está posto em caminho plano. Nas congregações louvarei ao Senhor. Olha que interessante, uma pessoa que conhece a Deus, uma pessoa que conhece a si próprio e uma pessoa que conhece a benignidade e a justiça de Deus, que manda Deus esquadrinhá-lo, que manda Deus sondá-lo, que manda Deus perscrutá-lo. Senhor, olha dentro de mim, entra no meu espírito, na minha alma e vê se há culpa. O Senhor vai ver que eu sou sincero diante de ti. Que coisa tremenda. Como você está reagindo quando você é caluniado, te acusam de um crime que você não cometeu? Como você reage quando você é difamado, seu nome, a sua fama é esculachado, é banalizado, falam horrores a seu respeito? Como você reage quando te xingam, quando te injuriam? Olha que exemplo que Davi nos dá. No nosso devocional, Deus nos ensina que se nós conhecermos ao Senhor, se nós conhecermos a nós mesmos a partir da ótica de Deus, da sua justiça, pela ação da graça de Deus e do poder do Espírito Santo em nossa vida, nós não nos abalaremos com calúnias, difamações e injúrias. Nós não faremos justiça com as próprias mãos, porque sabemos que o nosso Deus é o justo juiz. Em nome de